Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira, comentarista passador de pano da Faria Lima, faz pergunta baseada naquela velha narrativa alarmista do mercado de sempre, e recebe uma verdadeira aula de economia com dados e fatos do ministro Fernando Haddad, espia. Participando de uma série de eventos econômicos, uma coisa que está sempre presente nos debates é o risco de um apagão fiscal em 2027, 2028, por conta do crescimento das despesas obrigatórias que levaria a um asfixiamento da capacidade do governo de fazer políticas públicas e de realizar investimentos. Esse risco existe, ministro? Existe um risco de um apagão fiscal um pouco mais para frente por conta das despesas obrigatórias em crescimento ou não existe? Se existe, o que pode ser feito até lá? Olha, o que existe de fato é um trabalho contínuo que não pode ser interrompido. Não pode ser interrompido, né? Nós estamos vindo de um cenário entre 2014 e 2022. Você veja que eu não estou falando só de governos de oposição, estou falando de nossos governos também. De 2014 a 2022, nós viemos de um cenário que é incompatível com um plano de desenvolvimento sustentável. Incompatível. Então, eu disse isso na primeira entrevista, né, antes de tomar posse. Eu tenho buscado resultados melhores e tenho tentado, junto ao Congresso, junto ao próprio Executivo, sensibilizar para questões como as que você está colocando. Eu penso, Daniel, com toda sinceridade, não vai se encerrar esse trabalho. É um trabalho delicado, é um trabalho de relojoeiro. Estava brincando outro dia com o presidente Davi Alcolumbre, eu falei, olha, deram uma motosserra para o Milei fazer um ajuste fiscal e está levando a economia argentina a breca, né? Nós estamos com uma chave de fenda na mão, nós não estamos com uma serra elétrica. Nós estamos apertando o parafuso, tirando privilégios de quem gozava de privilégios insustentáveis. E isso tem rendido resultados mais consistentes do ponto de vista econômico. Eu não acredito que essa tarefa acabou. E não acredito que nós vamos fechar o ciclo do que tem para consertar. Agora, o rumo é o que está sendo dado pelo governo. Nós tínhamos 600, 700 bilhões de renúncia fiscal, nós estamos corrigindo isso. Nós admitimos, pela primeira vez na história, uma regra de gasto, que é importante, que isso se tornou, assim, um consenso no país, que você tem que ter alguma regra de gasto. Aperfeiçoamos a lei de responsabilidade fiscal, o arcabouço fiscal foi saudado, aí comenta-se, olha, mas com as regras constitucionais, o arcabouço fiscal não é sustentável no médio e longo prazo. Tem vários argumentos a favor dessa tese. E nós vamos ter que revisitar temas que o Congresso não quis opinar, rejeitou tratar de determinados assuntos. Não tratamos de supersalário, não tratamos de aposentadoria de militares, não tratamos de fundos constitucionais. E não é que o governo não mandou, o governo mandou, mas o Congresso não apreciou ou rejeitou. Agora, uma outra coisa que eu também gostaria de entender, a gente tem um Banco Central que está praticando uma taxa de juros bem alta para tentar diminuir o crédito, baixar a inflação. É isso que o Banco Central tem tentado fazer. E na outra ponta, nos últimos meses, a gente tem tido o governo criando uma série de mecanismos de disponibilização de crédito, de oferta de crédito. Às vezes fica a impressão que são duas coisas um pouco dissonantes. Quer dizer, o Banco Central tentando diminuir o crédito, o governo tentando aumentar um pouco o crédito. Qual seria a lógica técnica que está em torno dessa disponibilidade do governo de aumentar crédito em um ambiente onde o juro está muito alto e o Banco Central está tentando contrair a oferta de crédito? Primeiro que assim, a inflação ela está se comportando cada vez melhor e as projeções do mercado já dão uma inflação abaixo de 4% em 2027. Já está contratada a queda da inflação. Hoje o FMI, até eu considero meio curioso, o FMI, né, insuspeito FMI, nesse caso específico, disse que o Banco Central do Brasil é o mais hawkish, o mais duro do mundo. O FMI sabe o que está falando. O que eu tenho dito... Você concorda com o FMI? Historicamente o nosso Banco Central, o atual Banco Central? O atual é o mais duro do mundo, muito hawkish, como se fala no mercado, né? É muito duro, porque você está com uma inflação que já está assim, beirando a banda superior do regime de meta, e você está com mais de 10% de juro real. Então, é duro mesmo, não é pouco o que está sendo feito. Então, às vezes, aquela coisa da dose do remédio, né? Quando eu pondero isso, não é que eu tenho o maior respeito institucional pelo Banco Central, na época do Roberto Campos, agora, quando for. Nós temos institucionalidade no Brasil. Mas emitir uma opinião não é pecado. Eu tenho dito que eu penso que a taxa de juros está restritiva demais. Demais. Aliás, o presidente falou isso também ontem,
Ele ouve muitos economistas, não ouve só eu. Ele ouve todo mundo. Ele ouve gente que produz, gente que tem fábrica, gente que tem construção, gente que está no mercado financeiro. Ele recebe todo mundo. Ele ouve muita coisa. Então, é uma opinião. Isso não deveria ser confundido com desrespeitar a institucionalidade. Porque as opiniões são emitidas pelo mercado todos os dias. Todos os dias. Dentro dessa opinião, então, com esse corte da gasolina, a Petrobras anunciou ontem uma redução do preço da gasolina. Tem gente dizendo que a gente tem possibilidade de ir agora, talvez, já ficar ali no teto da meta da inflação. Sim. Está na hora do Banco Central baixar juros, então? Vê bem, é uma opinião de um cidadão como outro qualquer. Para o Banco Central, não existe... Existe 9 diretores que decidem isso, todo o resto é cidadão. Não importa se é o presidente da República, o ministro da Fazenda, o jornalista, tanto faz para eles. Ele ouve todo mundo, mas tem 9 pessoas que decidem. Se eu tivesse lá no Banco Central, eu ia ter essa opinião de que a taxa de juros está restritiva demais para as condições atuais de trajetória de preço, deflação de alimentos, uma série de coisas. Mas, enfim, tem economista que tem outra opinião e ninguém sai xingando um economista porque ele acha que tem que subir juro. Cada um tem o direito de ter sua opinião. A minha é essa.